Olá, você que está acompanhando a nossa programação, sejam todos muito bem-vindos. Entra no ar a partir de agora mais uma edição do Câmara Esporte. Hoje eu tenho a grata felicidade de um sonho de muitos anos, de muito tempo, de entrevistar uma pessoa, um esportista da cidade, um cara do bem, um cara excepcional. E eu posso dizer, tomo a liberdade de falar amigo, meu irmão, um cara que eu gosto muito dele, só que antes de apresentá-lo, que vocês todos conhecem, dá uma olhadinha neste vídeo e neste texto maravilhoso desta fera que será o nosso entrevistado. Dá uma olhada aí. O ultramaratonista brasileiro Alexandre Sartorato está prestes a desafiar os limites do corpo humano mais uma vez. Primeiro atleta a completar uma volta ao mundo correndo uma ultramaratona por dia, ele se prepara para uma nova jornada histórica. No final deste mês, Sartorato parte das icônicas pirâmides de Giza, no Egito, dando início à sua segunda volta ao mundo. Deu para perceber quem é o meu convidado muito especial? Alexandre Sartorato, este moço que eu tenho um prazer muito grande de ser amigo, chamá-lo de irmão, converso com ele sempre, é um orgulho do esporte cubatense. Alexandre Sartorato é o nosso convidado especial. Eu que já fiz tantas e tantas reportagens do esporte, quando eu era só repórter esportivo, esses jogadores de futebol que aí estão todos, Edmundo Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, mas esse aqui está lá na prateleira entre os especiais. Alexandre Sartorato é o nosso convidado, se preparando aí para a segunda volta ao mundo. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui na sua residência e estamos aqui na academia. Obrigado, meu irmão, prazer em vê-lo aí. Prazer é meu aí, sejam bem-vindos aí. E aí, estamos aqui na academia, se preparando para a segunda volta ao mundo, não é? 5 anos aí de treinamento, 5 anos de preparação, de dedicação e está chegando a hora de começar. Você vai daqui aproximadamente a uma semana? Sim, daqui a uma semana eu embarco para o Egito, fico lá alguns dias lá, que a gente vai divulgar o projeto lá também, tem algumas ações lá para serem feitas. E no final do mês eu inicio a segunda volta ao mundo nas pirâmides do Egito. A primeira foi um sucesso. Aliás, você foi o único homem até hoje, para você ter uma ideia, do mundo que completou o percurso, não é, Sartorato? Sim, a primeira volta ao mundo eu saí lá do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que o Cristo na época estava disputando uma eleição mundial para escolher as 7 maravilhas do mundo moderno. E a gente saiu de lá para ajudar nessa escolha, graças a Deus deu tudo certo, o Cristo hoje é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e de lá eu saí, atravessei Brasil, Uruguai, Argentina, Nova Zelândia, Egito, Grécia, Turquia, Bulgária, Macedônia, Áustria, Liechtenstein, Suíça, França, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, foram 20 países em 116 dias, 10.300 quilômetros. Nossa correndo Senhora. Entre 2 e 3 maratonas todos os dias. Sartorato, tem coisas interessantes, né, que a gente precisa falar. Durante esta volta ao mundo, a primeira e a segunda que vem aí, você viveu momentos emocionantes, né? Conheceu pessoas do bem no mundo todo, né? Eu tenho essa informação sua mesmo. Eu sou um abençoado, né? Às vezes quando estou só assim, correndo em algum lugar assim, eu fico me questionando porque eu, né? Porque fui escolhido para essas coisas. Entendo que é uma missão e eu fico muito feliz porque assim como sou respeitado aqui na nossa cidade, que eu amo tanto, é assim que também que acontece nos outros países. Sim. Fico extremamente grato a Deus por tudo isso. É uma dificuldade, a preparação sempre é muito dura. Sim. A gente tem que abrir mão de diversas coisas, né? Como eu sempre falo, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que batalhar por ele e abrir mão do supérfluo. Aliás, você é um cidadão bem focado naquilo que você se propõe a fazer, né? Como, por exemplo, esta volta ao mundo que vem aí.
É muita dedicação. Geralmente, quando eu me empenho para fazer algo, eu me dedico ao máximo. Foi assim que eu construí a minha vida até hoje. Sempre de me dedicar, sempre fazer o meu melhor dia a dia, sempre me preocupar com os mais humildes, porque você conhece bem minha história, como eu conheço a sua, pela amizade que a gente tem por tantos anos. Minha infância não foi fácil. A gente nasceu num tempo que a nossa cidade era conhecida como Vale da Morte. Por isso que eu nunca abandonei a missão. Mesmo quando me chamavam para morar em outros países e tal, eu sempre entendi que muito mais do que esporte eu tinha uma missão. Por isso eu continuei aqui. Sou muito feliz porque provavelmente eu seja a pessoa que mais levou o nome de Cubatão de maneira positiva pelo mundo na história. Isso me torna muito feliz, muito orgulhoso. E é isso, dedicação, abrir mão de muitas coisas que a gente gosta e em prol de um objetivo. Agora, o interessante disso tudo, a gente já conversou em várias oportunidades, por exemplo, a gente até brincava outro dia, correr 80 quilômetros, Washington, isso aí para mim é mole, porque eu corro, eu sou ultramaratonista. Agora, tem a preparação por trás, que às vezes as pessoas não sabem, né? Tem toda uma dificuldade, ou seja, um esforço danado, não só o correr, mas dormir, enfrentar chuva, frio, vento, essas coisas todas, né? A preparação é muito difícil por isso, né? Porque uma volta ao mundo é diferente, por exemplo, de você correr numa esteira, você correr num circuito fechado, que é um circuito próprio para você correr, ou é uma estrutura própria para você correr. Uma volta ao mundo você corre pelas rodovias, então assim, nem sempre tem a estrutura adequada, nem sempre tem acostamento, nem sempre tem várias coisas, então o tempo todo você correndo e prestando muita atenção, o que você tem de alimentação, o que você tem de hidratação. Eu costumo falar que assim, 2 maratonas por dia, com estrutura eu não preciso nem correr, eu faço andando, 84 quilômetros e uns quebrados é uma quilometragem, não é uma quilometragem gigante para mim, né? Só que uma volta ao mundo, você não tem a estrutura que precisa. Para você montar uma estrutura que fosse adequada dia a dia, o investimento financeiro não suportaria. Porque o investimento financeiro sempre iria muito alto, né? A gente está falando de uma volta ao mundo que, assim, a nossa moeda, por exemplo, lá fora vale muito pouco, né? Quando a gente sai do Brasil para uma volta ao mundo, a gente já sai aí com... A nossa moeda lá fora é 6-1, né? Então, você já começa o custo de uma coisa aqui no Brasil a uma, lá fora é totalmente diferente. E a gente tem que se preparar até para isso, né? Então, o que eu costumo falar, claro que não é tão fácil assim, mas 80, 90 quilômetros por dia não é nada absurdo, né? Isso aí eu faço em treino, tranquilo. Mas a questão da volta ao mundo é que são muitos dias, muitos meses, todo dia, e geralmente sem estrutura adequada. Geralmente você para no meio do nada. Claro. Geralmente você para num lugar que, às vezes, tem lugar que você para que você não tem uma estrutura para descansar um pouco, uma estrutura de banho. Então, o que é muito bacana, e foi uma das coisas assim que eu voltei a correr, tem a ver com isso também, é porque hoje, com o avanço da internet, das redes sociais, há a possibilidade das pessoas acompanharem o dia a dia. Porque antigamente a gente só tinha TV. É verdade. E assim, é difícil a TV mostrar a amplitude da coisa, do dia a dia. Porque um dia de estrada corrida de 12, 18 horas por dia. Não tem nenhuma emissora que conseguiria fazer algo assim. Então as pessoas, geralmente o que elas acompanhavam lá, antigamente eram pequenos trechos. Né? Colocar um tênis no pé, amarrar, correr, tal, deu 5 minutos, em 5, 10 minutos era o jeito que era relatado uma proeza de 116 dias. Hoje você já tem essa estrutura, né? Hoje com a internet a gente tem condições, das pessoas que gostam da gente estar acompanhando o dia a dia, tanto o pessoal de Cubatão, como o pessoal do Brasil, como as pessoas do mundo todo. Agora, esses últimos dias, esses últimos meses, você tem sido chamado para palestras na cidade, para falar da sua trajetória,
que aquilo que eu sempre falo, né? Por exemplo, um programa como esse precisa de 2 horas direto para a gente contar um pouquinho da história dele. Mas você fala às vezes da alimentação, você falou do carboidrato, macarrão, alimentação, água, tudo isso é dificultoso, né? Você tem que estar adaptado, tem que estar preparado para encarar uma volta ao mundo dessa, não é? A gente de alguns meses para cá, né? O pessoal agendou umas palestras em escolas, tanto Sim. em Cubatão como em outras cidades, tal, até em outros países, para garotada, porque a gente tem ido para falar justamente sobre sonhos, né? Que eu entendo que todo sonho é possível. A gente só precisa ter fé e se preparar para ele e trabalhar duro para executá-lo. Porque geralmente eu pergunto na escola para a garotada, pô, você tem sonho e tal? E a garotada geralmente fala, eu tenho, mas é difícil, eu tenho, mas eu não tenho isso. Eu falei, pô, eu morava num lugar... Eu não tinha nada, né? Que chamavam Vale da Morte, né? Eu sou de uma família, minha mãe e meu pai eram bastante humildes, assim, fome, eu não lembro de ter passado, mas não era sempre que tinha fartura. Minha mãe batalhou muito para eu e para o meu irmão, para a gente estudar e para a gente se tornar os homens íntegros que graças a Deus a gente se tornou. Foi a grande herança que minha mãe e meu pai deixaram para a gente. E eu tenho tentado passar isso para a garotada mais nova. Um dos motivos também de eu ter voltado a correr foi isso. Eu acho que a garotada nova está muito, muito carente de bons exemplos. Você sente dentro do seu eu acho, essa é uma pergunta, né, difícil para você responder, mas com toda a franqueza comigo e com o telespectador, como você sempre foi. Você sabe da sua importância para a cidade e para essas crianças da qual você dá a palestra? Isso já caiu dentro de você? A ficha já... Como é que é isso? Eu tenho a noção dos feitos que eu realizei. Tenho noção do que eu poderia significar até muito mais aqui se as coisas fossem feitas de outra maneira, como eu já me coloquei várias vezes autoridades da cidade que eu estou à disposição. E a ideia é essa, que a garotada possa realizar os sonhos delas, mas que precisam entender. Hoje também a internet, apesar de ser muito boa, ela vende uma falsa ilusão que as pessoas conseguem as coisas sem esforços, e isso é mentira. Ninguém consegue nada sem esforço. Se esforçar, para você conseguir algo, você precisa, dignamente, você precisa se esforçar muito. E você tem feito isso diariamente, também de noite, sábado e domingo, feriado, pensando nesta segunda volta ao mundo. Você tem feito isso toda vez que você tem as horas vagas, né? Você está se dedicando ao máximo. Eu voltei a treinar em 2020. Já pensando na segunda volta, né? Com esse único objetivo, e habitualmente eu acordo às 4 horas da manhã, começo a treinar às 4h30, 5 da manhã, treino até 8h30 da manhã, depois eu volto ao segundo treino às 18h30 e treino até às 22h30, e no outro dia eu acordo e começo tudo de novo. Essa é a minha rotina. Como é que é a alimentação dessa rotina antes do embarque, capitão Santorado? Eu me alimento muito parecido com uma pessoa, com a maioria das pessoas. A diferença é que quantidades muito maiores. Sim. Mas assim, tem coisas que fazem mal, mas eu, graças a Deus, eu nunca gostei. Gordura, essas coisas, já desde criança eu nunca gostei. Então, assim, sempre está se hidratando, sempre descansando. Por isso que eu falo que o trabalhar duro não é só o treinar muito. O trabalhar duro, ele exige o sacrifício do descanso também. Sim. Porque dificilmente alguém vê eu em alguma festa, algum evento, alguma coisa. Geralmente, né? Eu estou treinando, eu estou descansando, eu estou treinando, eu estou descansando. Né? Gente, está falando aí nas dificuldades, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo. Na volta, nós vamos mostrar também um pouco do treinamento dele aqui na sua academia. A barraca, gente, da volta ao mundo, conhecer muitos lugares lindos, hein? Mas tem umas dificuldades que ele vai falar isso. Nós vamos mostrar onde ele dorme.
quantidade de par de tênis, bolhas no pé, que ele já falou para mim que, meu Deus do céu, como acontece isso? Mas no segundo bloco vocês vão conhecer e vão saber um pouco mais da estrutura desta fera que está aqui ao meu lado, que é o nosso convidado especial do programa Câmara Esporte. Alexandre Sartorato, está chegando o grande dia da partida da segunda volta ao mundo, para orgulho da cidade de Cubatão, para orgulho do estado e orgulho do Brasil. Alexandre Sartorato, essa fera, é o nosso convidado. Depois do intervalo nós retornaremos. Até já. Legal, gente, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte, ao lado do querido Alexandre Sartorato, esta fera do esporte da cidade de Cubatão, do estado e do Brasil, que está se preparando para a segunda volta ao mundo. No primeiro bloco, a gente falava, e ele, melhor do que ninguém, falava que correr não é tão difícil assim para ele, né? Mas existe a preparação, e nós estamos aqui ao lado de uma das peças que faz parte desta preparação. Queria que você falasse, Sartorato, o que é isso aqui, por favor? O que acontece? Eu vou atrás de marcas. E como eu vou atrás de marca histórica, né? Sim. A gente corre o máximo de tempo possível num dia. E muitos dias numa volta ao mundo você para no meio do nada de noite. Sem conhecer o lugar às vezes, né? Não, o conhecer a gente até conhece, mas a gente não consegue planejar o exato lugar que vai parar, o dia a dia. Porque você começa a correr, tem um problema de uma unha que cai, uma bolha que nasce, um tendão que estoura, então... Não, são várias. Sim, mas aí, o planejamento do dia já modifica um pouco e você acaba tendo que parar meio que no meio do nada. Então, assim, a equipe sempre carrega uma barraca de emergência, um colchão inflável de emergência. Aliás, enquanto a nossa cinegrafista Stephanie mostra aqui, eu queria que você falasse, que você apresentasse essa peça ao telespectador. Vamos lá, Sartorato, aqui é a barraca. Isso, aqui a gente só fez uma montagem, nos últimos dias eu tenho, em alguns dias, dormido nela, justamente para estar habituando. Então, como é que a gente faz? Eu tenho uma pessoa que de vez em quando liga e fala, hoje é emergência, para simular, e então tem dias que é isso. Com as dificuldades que eu falo. Às vezes você precisa dormir numa barraca, às vezes você não tem estrutura de banho adequada de noite, você precisa tá criando a sua estrutura, então muitas vezes é uma buchinha daquela de lavar louça, um sabonete. E você, por exemplo, dependendo do lugar onde você esteja, dá para dormir, dá para descansar tranquilamente? Não é comum, né? Não, mas... Então, na verdade, não existe, numa prova dessa, não existe o descanso, né? Numa prova dessa, você fica no nível físico e mental, que o que você faz simplesmente é esticar um pouco o corpo e tentar relaxar um pouco, porque como é rodovia, você não consegue correr ininterruptamente todos os dias, todas as noites, mas assim, descansar, não existe muito isso não, é esticar o corpo e olha lá, pô. E eu posso entrar ali? Ou você entra? É melhor não, você pode entrar, pô, no desmaiando aí dentro aí, fica à vontade. Tira o sapato, né? Melhor, né? Não, você quer que eu entre lá? Eu entro, pô. Você que é a fera. Tá bom, não, aqui, ó. Só que assim, vamos lá, até para você entrar e sair, depois de você correr cento e tantos quilômetros todo dia durante vários meses, não é tão simples. Porque é isso que as pessoas às vezes não veem. Até para você fazer isso daqui, depois de muitos dias, é difícil. Então, depois de muitos dias, tudo se torna algo muito difícil. Tá preparado, então, não, para qualquer pessoa. Já se prepara pra isso, sim, para qualquer pessoa. Então, a ideia é justamente quando a gente faz esse tipo de coisa, para simular coisas que vão acontecer. E aí você deitado, as pernas ficam esticadinhas ou coxão? Não, geralmente eu deito um pouco com as pernas para cima. Porque como você fica muito dia, muita hora com o corpo de pé,
a tendência do sangue é acabar indo mais para baixo. Então, sempre que eu posso, que eu vou esticar um pouco, eu fico com as pernas um pouco elevadas. Agora? Ou vai demonstrar como é que você deita aí para Não, posso deitar, eu treinei um pouco hoje. Aqui. Tá bom? Aí, realizando o sonho do Washington aí. Olha aí que bacana. Aí. Eu sou seu fã, meu irmão. Acredite nisso. É isso, pô. Orgulho pra gente. Ó, cordões faz aqui, ó. Aos cubatenses. É... Olha lá. O que é isso aí, capitão? Ave Maria, olha isso. Esquenta, é? Essa pasta? isso é a hora que você acorda, né? Você tem que acabar fazendo um... Isso é meio que você... é sempre. Isso é praticamente um processo diário, né? Porque suas pernas começam a inchar muito, você acaba tendo que fazer. O fato de você ficar com as pernas pro alto é justamente para isso. Isso. Como é o nome da moça que sempre está ali apoiando? Ah, Maria Helena, minha mãe do coração no Brasil, pô. Tenho várias mães do coração, Maria Helena é a brasileira, pô. Legal, bacana. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Aí, pode dar intimidade pra esses caras não, Leninha. Maria Helena. Agora nós vamos fazer o seguinte. Só escapou mais do que devia, mas tá. Não é só isso. Bem de tu que vai editar, bem editado, hein? Vocês vão ver agora, gente, o seguinte. Nós estamos falando aqui em bolha, né, nos pés, essas coisas todas, uma unha machucada, e agora vocês vão ver aí a quantidade que é necessário o par de tênis nessa segunda volta ao mundo. Vamos ali em outro setor agora que vocês vão ver. Gente, agora nós estamos em outro setor e podemos dizer assim, academia, onde o Alexandre Sertorato está se preparando, né? Nós falamos agora há pouco um monte de par de tênis que é necessário para esta segunda volta ao mundo. Nas imagens da nossa cinegrafista, a Stephanie, dá uma olhadinha só. Sertorato, e essa quantidade? Haja tênis, né? Mas aí não estão todos não, porque tem alguns que já foram encaminhados já para os pontos de apoio já. Então, é isso aí. Essa quantidade de par de tênis que nós estamos vendo aqui, ela viaja com você já mandou para lá, para o exterior, nos pontos de apoio, até para o telespectador entender. Como é que funciona isso? Não, esses tênis aqui, eles só tiram da caixa, eu só experimento para ver se não tem, por exemplo, algum defeito, igual para esse aqui, ó. Tá. Ele tinha um pequeno defeito no pé direito. Tá. Então esse daqui a gente não vai perder tempo, a gente não vai encaminhar ele. Não, a gente não leva, a gente encaminha. Tá. Tipo, a gente tem um ponto de apoio em Buenos Aires, a gente tem um ponto de apoio na Nova Zelândia, a gente tem um ponto de apoio no Egito, a gente tem um ponto de apoio na Macedônia, na Suíça, na Inglaterra. Pronto, todos esperando você. E aí a gente já tem alguns tênis que já foram encaminhados, alguns kits, né? Teve um lugar, até Buenos Aires, que foi eu mesmo que levei, que a gente encaminha. Um kit com 6 a 8 pares de tênis, uma quantidade de camisetas, e são os kits que dá para correr, cada kit desse, entre 2 e 3 mil quilômetros. Se você me dá licença aqui, por exemplo, um tênis deste aqui, apropriado para esse tipo de atividades que você vai fazer durante esse tempo todo na volta ao mundo. Você troca de quanto em quanto tempo? Todos os dias tem que ter um novo devido aos desgastes? Como é que é isso, Sertorato? Tênis desse, eu corro com ele entre 3 e 5 dias antes de descartar, que é o que aguenta. Se você quiser, até tem um tênis ali que eu corri com ele 5 dias, dá para demonstrar como é que ficou. Isso daqui é um tênis... depois de eu correr 3 a 5 dias. Fica mais ou menos dessa maneira. Esse tênis aqui eu corri 5 dias com ele. 5 dias? Isso. Tá. Então provavelmente esse daqui vai ficar assim. Todos esses daqui vão ficar assim. A gente está correndo eu vou estar correndo com um tênis. Esse tênis é feito 20% de material reciclado. Que legal. Um dos objetivos... É um tênis que não tem fibra de carbono, então, tipo assim, eu não vou ter ajuda para melhora de performance. Absorção de impacto não é igual um com fibra de carbono, mas a ideia da gente correr com tênis desenvolvido com material reciclado é que a ideia é que mais pessoas tenham acesso ao mundo da corrida.
Então eu entendo que a gente conseguir fabricar tênis que sejam com preço menor, a gente vai estar levando a condições para mais pessoas estarem correndo ou caminhando. Um tênis tem que ser um preço razoável para as pessoas poderem usar, né? Teoricamente, você que é o especialista nisso, ele é um tênis leve? Então, são tênis que para uma pessoa que não vai correr por performance, é um tênis muito, muito, muito bom, né? Que são valores, quando você pega um tênis com fibra de carbono, os tênis de fibra de carbono são valores muito mais altos. Entendi. Por exemplo, um tênis de fibra de carbono é um pouco mais do que um salário mínimo brasileiro. Rapaz! Então eu entendo que fica complicado para a maioria das pessoas utilizarem. Então a gente está tentando desenvolver um tênis, esse é um dos meus objetivos, que mais pessoas possam estar praticando atividade física. Né? Sim, porque o que acontece? Um tênis de alta performance ajuda? Sim, mas como eu costumo falar, 99% é disciplina. Não adianta você ter os melhores equipamentos se você não faz a sua parte da melhor maneira possível, com maestria. Então o tênis sim, o tênis ele te ajuda na performance, mas ajuda muito pouco. Se você não estiver preparado, não vai fazer milagre. Focado naquele objetivo, como você sempre fala, né? Eu estou preparado fisicamente, isso, aquilo, mas eu estou focado no meu objetivo. Quando ele diz focado no objetivo dele, ele mesmo falou isso, muitas coisas ele deixa de fazer porque ele está focado naquele objetivo. Por exemplo, tem um churrasco hoje à noite. Não, eu estou focado nesse objetivo. Muitas coisas você deixa de fazer. Isso faz parte da disciplina também desta volta ao mundo. Sim, quando eu falo de trabalhar duro, isso faz parte. Sim. Quando eu falo trabalhar duro, não é só pessoa se matar em cima de uma esteira. É todo o contexto que envolve, né? É a disciplina que envolve. Você vê, eu transformei minha casa num centro de treinamento e recuperação. Aliás, ali onde nós estávamos, onde nós gravamos o primeiro bloco, né, Satorato? Ali sim. Nós jogamos, tinha uma quadra, uma mini quadra de futebol de salão, e a gente cansou de brincar lá, depois, né? Hoje já se transformou na academia justamente por causa disso, por causa desse objetivo. Sim. Quando eu voltei a treinar, eu entendi que era extremamente importante que eu tivesse condições de realizar grande parte dos treinos na minha casa. Sim. Porque qual que é a ideia disso? Ela me aumenta a possibilidade de ter tempo para descansar. Porque quando eu tenho a estrutura aqui, tudo fica mais fácil, né? Eu saio da esteira, eu tomo banho, eu estou na cama. Né? Eu saio da esteira, eu tomo banho, eu estou me alimentando. Então, assim, essa questão de ganhar 1 hora, 2 horas por dia, que foi coisa que eu transformei em descanso. Sim. Então, foi muito bom isso daí. Se eu não tivesse essa estrutura, eu teria treinado muito, mas não teria descansado. Né? E nós vamos, agora, vocês vão dar uma olhadinha aí no Alexandre Satorato também, usando esses aparelhos aqui, como ele mesmo disse, essa casa que ele transformou numa academia, pensando justamente neste desafio que vem aí, a segunda volta ao mundo. Aliás, o primeiro, único homem do mundo que completou a volta ao mundo, isso foi em 2007. O tempo passou, muita coisa mudou, mas ele continua aí, levando o nome da cidade, levando o nome do estado, levando o nome do Brasil, e a segunda volta ao mundo vem aí. Daqui a praticamente mais uma semana, né? Uns dias aí ele já estará nos representando. Meu Deus do céu, que orgulho. Alexandre Satorato ao meu lado. Quem me acompanha sabe que eu tenho um monte de mães do coração espalhadas pelo mundo aí. Tenho Dona Ana na Argentina, tem Fabi e Karina
no Uruguai. Tem a dona Neuza ali em Peruíbe. Mas assim, essa daqui, a Leninha, é minha mãe de coração aqui em Cubatão. Aqui é a pessoa que eu sou mais grato na vida. Muito do que eu tenho eu devo a essa mulher aqui, ó. Porque no momento que eu passei mais dificuldade na minha vida, foi essa camarada que teve do meu lado, o tempo todo. Te amo. É verdade. Vai treinar agora porque está concentrado nesta segunda volta ao mundo. Enquanto o Alexandre Sartorato treina, que ele faz isso muito bem, né, Maria Helena? E o que representa para você este cidadão que acabou de falar com você ele agora? representa, ele é exemplo de superação, determinação, resiliência. Muito esforçado, ele merece, viu, vencer. Ele chama você para correr de vez em quando ou não? Não, não. Não? Não tenho essa... Você também não... Essa habilidade. Uma vez. Eu tava fazendo um desafio, na época da Covid, transmitindo por Twitch. Aí ele me chamou pelas costas, assim, eu fui olhar, cara, esqueci, velho. Aí tomei um tombo aqui, cara. Maria Acabou? Helena, Joelho seu raspando, parecia que tava aqueles tombos de moto que os caras tomam, velho. o importante disso tudo é que nós estamos torcendo, iremos sentir saudades dele esse tempo Sim. que ele vai ficar fora representando a cidade, o E estado, o torcendo, né, Brasil, pra que ele e torcendo para que tudo corra bem, corra né? bem, isso mesmo. Parabéns para você, viu? Alexandre Sartorato na sua preparação aqui na academia, se preparando para a segunda volta ao mundo daqui a alguns dias. Nós tivemos o prazer muito grande de conversar com esse monstro sagrado do esporte cubatense, do estado de São Paulo e do Brasil. Como ele mesmo disse, né, focado nos seus objetivos. Meu irmão, Sucesso pra boa vocês sorte todos para aí, você. sucesso ao povo de Cubatão aí. Você, E fiquem na torcida aí que, se Deus quiser, a gente vai honrar o nome da cidade e do país novamente. você sabe da admiração que nós temos por você, que eu tenho particularmente por você. Muito obrigado por tudo que você fez, muito obrigado por nos receber. Estaremos torcendo. Amém. Sucesso a todos. Alexandre Sartorato, a segunda volta ao mundo vem aí. É nosso. Valeu, gente. Abraço. Até a próxima, hein?